aqui no banco de reservas, me chama. Não, já está chamado. Está escalado, irmão. Semana nós vamos começar um desafio grande. Na minha conclusão você vai ver. Você já está escalado, você é trigo. Amém? Jesus, nesse texto, ele fala algo importante. Porque verso 38 do capítulo 13, Jesus esclarece isso. Muita gente tem usado esse texto para dizer que nós temos que tolerar pecado no nosso meio. Pastor, nós não temos como arrancar. Podemos que ao arrancar, vai que é trigo. Vai que a pessoa é coisa boa. Pastor, não podemos tirar não, vai que é trigo. Irmãos, Jesus não está dizendo que nós temos que ter tolerância ao pecado não na igreja. Claramente Jesus não diz que isso é no mundo. No mundo não tem como eu tirar aquela pessoa que trabalha do meu lado, que vai com você para certo lugar, que é pecador, que fala besteira, não tem como. Está no mundo e o mundo jaz do maligno. Mas a igreja do Senhor Jesus falou que vem buscar a igreja santa, diga santa. Santa, separada, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Na igreja, a gente ama o pecador, mas não tolera pecado. Eu quero deixar claro isso. Eu quero deixar claro que o meu ministério não foi para te agradar, é para agradar a Deus. Eu quero deixar claro que Deus me chamou para ser porta-voz dele, não teu. E a palavra de Deus diz que pecado tem nome, pecado tem endereço, e pecado precisa ser deixado, precisa ser abandonado, e você precisa assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. É claro que a gente entende quem está chegando, é claro que eu entendo quem é nova criatura, é novo convertido, é claro, nós entendemos esse processo. Mas crente anão, que tem 20 anos de igreja e está pecando, não cresce, irmão, está na hora de você acordar, ou toma jeito ou caça teu rumo. Amém? Porque Deus quer uma igreja santa. Amém? Porque tem gente que tem 20 anos de igreja, chega um novo convertido, aí ele faz isso, eu também vou fazer. Pensa que pode, na igreja lá pode. Não pode, irmãos, a palavra de Deus é clara. Toda aparência do mal precisa ser evitada pelos santos do Senhor. Toda aparência do mal. Não vamos misturar as coisas não. Jesus não falou, vamos ter tolerância com o pecado na igreja. Não foi isso que Jesus falou. No mundo nós temos esse tipo de tolerância. No mundo não tem como. As pessoas estão aí, cegas, precisando do amor de Deus para entender. Se nós tivéssemos tempo, eu ia ler várias passagens. Mateus capítulo 9, verso 10 a 13. Jesus fala sobre isso. Como a gente está perto, eu vou ler rapidinho, para a gente ganhar tempo. Eu estou sem relógio aqui, não sei quanto tempo eu estou pregando. Mas vamos lá, Mateus 9, versos 10 a 13. Jesus diz o seguinte. Então Jesus em casa... Foram comer com eles os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Claramente Jesus falou, é claro que a gente ama o pecador. É claro que a gente quer estar próximo dele, porque nós somos a esperança para eles. A palavra de Deus diz que nós somos a esperança deste mundo. É claro que nós queremos ter ele, mas não temos que confundir que é tolerar pecado com nós. 1 Coríntios, capítulo número 1, 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 a 10, tem aquela passagem que Paulo exorta a igreja de Coríntios com aqueles que não querem mudar. E ele fala assim, olha, esse tipo de gente que quer viver em pecado dentro da igreja, trate ele como um não crente. Trate ele como alguém que não tem como ter comunhão com ele. Capítulo 18 de Mateus, Jesus quando traz a passagem que nós temos alguma coisa contra o irmão, temos que ir até ele, você pode ler em casa depois, ele fala assim, olha, vá até ele, confronte seu irmão, mostre para ele o erro, tente conciliar-se, não tem jeito, leve uma testemunha, leve outra, depois traga diante da igreja, fez tudo isso, não quer, trate ele como um não crente. Irmão, não tem como, a igreja que tem um servo do Senhor, você é membro dessa igreja, você tem que dar testemunho. E você vai ser repreendido, você vai ser exortado por irmãos, por mais irmãos, pela igreja. Agora, não quer mudança? Né? Nós estamos aqui, irmão, não para passar a mão na cabeça de pecado. Nós queremos chamar pecado de pecado. Agora, claro que existe arrependimento. É claro que existe cura, é claro que existe perdão, é claro que aquele que se arrepende, nós vamos amá-lo, nós vamos abraçá-lo, nós vamos dizer, irmão, nós estamos aqui para te ajudar. Agora, sem vergonhice, não.
Deus claramente tem nos dito, irmão, colheita está próxima. E na colheita de Deus, Deus vai chegar e vai falar assim, ai, eu vou pelejar mais um pouquinho. Não, quem é fruto, quem é trigo tem fruto. E nós vimos esses dias claramente quais são os frutos da carne e qual é o fruto do Espírito. É hora de você olhar no meu pequeno grupo e dizer, irmãos, não tem jeito. É hora da gente enfrentar isso e falar assim, eu quero esse fruto na minha vida. Não tem esse negócio do meu temperamento, minha forma de ser, minha criação. Eu morri em Cristo Jesus, como é que tem isso na minha vida? Amém? Você morreu em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Os frutos que manifestarão na sua vida são dele, não seu. E nós temos que entender isso. Continuando, Jesus fala nessa parábola, como o inimigo é astuto, fala do engano. Essa semana, Deus colocar no meu coração fortemente como nós estamos lidando com o espírito de engano no nosso meio. Diz que ele plantou uma planta semelhante ao joio. É engraçado que ele não colocou algo lá que destacaria logo no início, né? Os empregados ficaram tão assim, surpresos, que quando começou a crescer, que eles perceberam. Quando começou, diz que pareceu os frutos, que eles começaram a ver que tinha algo diferente. Porque segundo as pessoas que fizeram pesquisa sobre isso, essa planta, ela é tão parecida com o joio, que você só conseguirá distinguir uma da outra quando for a época da colheita. Uma terá fruto, a outra não. Aqui tem fruto, ela tomba, ela fica pesada, a outra fica vistosa. Você conhece gente assim? O Espírito Santo está dando coisas na sua vida, em vez da pessoa se humilhar e entender que é pela graça de Deus, ela está vistosa. Ela acha que ela é alguma coisa. Irmãos, quando Deus colocar alguma coisa na sua vida que manifesta a glória dele, seja humilde. Entenda que isso é pela misericórdia de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus. O inimigo vai tentar colocar no seu ouvido, olha, Deus está te usando, olha, você está sendo uma bênção, olha, não, é para trás de mim, Satanás, porque em mim mesmo eu não sou nada. A palavra de Deus diz que nós somos vaso e vaso de barro, mas carregamos entre nós e dentro de nós a excelência da presença de Deus. O que manifesta a diferença minha e sua é Deus em nós. Não somos nós não somos melhor que ninguém fora, e nem é o nosso objetivo dizer, você que está nos visitando, que nós somos melhor que você. Eu quero te dizer, há também essa porção de Deus para a tua vida, para te transformar, para te mostrar que você pode sim fazer coisas grandes para Deus. Porque quando nós começamos a ouvir os testemunhos de pessoas de onde vieram, o que Deus tem feito, a gente vê, maravilhoso Deus, é esse Deus. Só pela misericórdia de Deus estarmos onde estamos. A palavra de Deus continua dizendo assim, que Jesus falou que a presença do joio no meio do trigo não, de certa forma, acabou com a colheita. Eu quero te dizer claramente que, irmão, por mais que o diabo tenta, por mais que o diabo vai tentar e enfrentar e colocar, isso não para a colheita de Deus. A colheita de Deus é certa na tua vida. A colheita de Deus é certa nessa igreja. A colheita de Deus vai acontecer. Tem gente que pensa, o diabo está atacando, o diabo está agindo, o diabo está fazendo, agora vamos parar. Não para não. No tempo certo, Deus vai manifestar a sua glória em nós. No tempo certo, Deus mandará o socorro. No tempo certo, nós vamos ver o resultado daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Você é trigo, amém? Você tem sido plantado por Deus nesse país, nessa cidade, nessa nação, para ser de bênção. Não há como, irmãos, nós estarmos perdendo. Foi Deus que te plantou. Por mais que o diabo tenha te atacado, o diabo tenha se levantado, eu quero que você saiba, você já está na lista dos vencedores. Você já está do lado dos campeões. Você já vai dar muito fruto para Deus, porque Deus sabia disso. Deus, quando te viu lá do céu, falou assim, é ele, é ela, escolhido, coloca sobre ele a minha vida, coloca sobre ele a minha presença e vocês vão ver o que vai acontecer. Irmão, não se desqualifique quando Deus já te qualificou, não se ache menos quando Deus já te achou maior. Deus colocou sobre você o Espírito dele, o que ele tinha de mais excelente no céu. Isso, irmão, já é motivo de você glorificar a Deus para o resto da sua vida. Você está chorando, pedindo, clamando a Deus por causa disso, daquilo, você já tem o maior, o melhor, que é a presença de Deus na tua vida, que te destaca no meio deste mundo. Sabia que o inimigo treme quando te vê no céu, na rua? O diabo treme quando te vê passando. Quando você chega nos lugares, o diabo se atemoriza. Você sabia disso? Se você soubesse quais são as coisas que eles estão dizendo a nosso respeito como igreja. Você é trigo neste mundo, irmão. O diabo não vai boicotar a colheita de Deus. A colheita de Deus irá acontecer.